E aí, galera, beleza? Hoje eu vou estar contando um pouquinho da minha história para vocês entenderem como é que foi que eu cheguei até aqui. Os processos que eu passei, tá? As dificuldades, tá? As frustrações. Eu vou contar tudo para vocês entenderem que realmente tudo é possível, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, né? Como eu já tinha falado. Eu tenho 33 anos, sou natural de Vitória, do Espírito Santo. Ao longo de quase 20 anos atrás, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. É isso aí. A minha família me ajudou muito, a família se dedicou muito para me poder chegar até o meu sonho, né? Sou uma família de 8 irmãos, comigo 9, né? Minha mãe teve 9 filhos, né? Então, assim, eles fizeram de tudo para me poder me tornar um jogador de futebol, né? Tudo dentro dos limites, né, dele, dentro das condições que eles tinham naquela época, né? Uma época de muita dificuldade. Então, assim, eu com meus 14, uns 12 para 13 anos por aí, eu entrei na minha primeira escola, na minha primeira escolinha de futebol, lá atrás. Então, assim, foi muito, assim, um pouco massacrante, porque naquela época a gente passava certos tipos de dificuldade, até mesmo na alimentação. Então, assim, meus pais, eles trabalhavam muito, né? Minha mãe costureira, meu pai vendedor, né? E a gente trabalhava, meus pais trabalhavam muito, né? Então, assim, tinha certos dias que na mesa não era que faltava todos os alimentos, faltava todos os dias, mas tinha dia que apertava mais um pouco. E eu ia para a escola, às vezes, apenas para poder merendar. Às vezes saía da escola, chegava em casa, não era muito aquela uma alimentação rica, né, regada, né, e tal. Só que a gente comia ali o limite. Eu ia para o treino, às vezes, com o estômago um pouco forrado. Então eu cresci um pouco nessa parte aí como se fosse um bloqueio, de não conseguir fazer as coisas, de não conseguir treinar bem, de não conseguir realizar o treino correto. Então, assim, mas graças a Deus que no longo dessa caminhada a gente pôde melhorar um pouco. Meu pai trabalhou um pouco mais, minha mãe trabalhava um pouco mais. Eu fiz meus 15, 16 anos e foi aí então que eu passei realmente um processo de transição de escolinha de futebol para poder realizar testes em time profissionais lá do estado do Espírito Santo. Então, assim, a nossa família veio de um lado bem massacrante mesmo, bem trabalhoso ali em cima do meu sonho, né? Os meus pais trabalhando em cima do meu sonho, dentro das condições deles. Teve essa transição um pouco mais pegada, um pouco mais séria agora, porque viu que a situação agora mudou. Agora já não era a fase da escolinha, né? Ali o dente de leite, né? Aquela fase de 2, 3 vezes por semana. Agora o negócio era mais sério. Quando eu completei na idade de 16 para 17 anos, que é a idade de juvenil, o assunto começou a ficar sério. Quando eu cheguei, eu lembro como se fosse hoje. Meu primeiro teste. Meu primeiro teste eu cheguei num campo, já era um campo profissional, um campo bem grande, lá em Vitória. Então, o rapaz que abordou a gente, eu lembro que ele era um rapazinho pequenininho, o apelido dele, o nome dele era Luizinho, até xará meu. Luizinho. Meu pai conversou com o Luizinho e falou bem assim: meu amigo, como é que eu faço para me poder trazer meu filho aqui, para me poder estar realizando um teste? Ah, traz ele tal dia. A gente foi naquele dia certo que ele falou, chegou lá, eu vi aquele estádio, né, que eu nunca tinha entrado no estádio dos 13 até 16 anos, nunca tinha entrado no estádio profissional mesmo. E meu pai me levou num estádio, num campo profissional, né? E meu pai me levou aquele dia e eu, assim, era um dia de treinamento profissional mesmo, que já era mais de 20 anos, as pessoas, os jogadores ali já eram muito mais velhos que eu. Só que ia ter o treino do juvenil. Só que antes de ter o treino do juvenil, ele me colocou, ele falou, vai lá, troca de roupa e pode subir pro campo. Beleza. Fui lá, troquei de roupa, as pernas bambas já, tremendo, mão suada, a garganta faltando saliva ali, seca. E parecia que quando a gente vai fazer o primeiro teste, parece que é o primeiro e último teste. Parece que a gente não vai ter oportunidade de fazer outro teste.
Que parece que quando a gente está fazendo aquilo ali, é a última vez. Se eu errar, acabou, eu não sirvo e eu não vou ser jogador mais, né? Eu fiquei com aquele medo ali. Só que quando eu calcei minha chuteira, eu sempre tive fé em Deus, fé no meu Deus, e eu pedi a Deus para me deixar mais calmo possível que iria dar certo, né? E eu então subi aquele campo, eu aqueci, né? Ele me pediu para aquecer, alongar e tal, aquele método todo que tem que fazer e tal. E ele pediu para me dar algumas voltinhas no campo para me aquecer, porque eu era um novato que estava chegando ali, então eu tinha que aquecer. E o juvenil já tinha acabado o treino profissional, né? Na hora que eu tinha subido, e o juvenil ia começar a treinar. Só que olha só que interessante essa parte aí, hein? Enquanto eu estava dando as voltas no campo, o treino tinha começado da galera. E eu assim, naquela emoção, correndo, e o treino rolando, e eu já estava na expectativa dele estar me chamando. Meu pai lá na arquibancada, imagina esse filme, olha o cenário. Meu pai na arquibancada, o Luizinho lá me observando correr, né? Olha, ele olhava, eu correndo, olha, ele olhava o treinamento, e eu correndo, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, o relógio passando, a garganta cada vez mais seca, o cansaço começando a vir, porque eu era acostumado lá na escolinha, lá atrás. Agora aqui, profissional, né? Clube profissional. E eu cansando, eu só sei que quando passou mais ou menos uns 40 minutos correndo sem parar em volta do campo, o treinamento dele tinha dado intervalo e ele lembrou de mim. Ele pediu para eu parar de correr e chegou e falou: rapaz, me desculpa, eu esqueci de você. Faz o seguinte, você não vai ter condições de treinar agora porque você ficou quase 1 hora correndo. Volta aqui amanhã. Ali foi um balde de água fria em mim, mas ao mesmo tempo, depois que a ficha caiu, que eu falei, pelo menos eu não fui reprovado hoje. Que eu estava com medo de ser reprovado. Então, assim, aquele dia ali eu passei por uma experiência, né? E fui para casa. Não parei de correr, hora nenhuma questionei ele e hora nenhuma eu falei com meu pai que eu ia parar, né? E meu pai falou, amanhã você vai voltar de novo. Então, a primeira coisa que eu aprendi na minha história foi isso, é eu não parar, tá? E nos outros dias, resumindo a minha história nessa parte aqui, resumindo, eu consegui passar no teste. Consegui jogar meu primeiro clube, foi o Vitória, eu consegui passar, né? Fomos vice-campeão juvenil, juniores também. Só que aí, quando eu me profissionalizei, eu fui profissionalizado no Caxias, né? Do quartel da Polícia Militar, lá de Maruípe, né? Lá no Espírito Santo ainda. E eu consegui me profissionalizar. Eu estava com meus 19 anos. 19 anos, joguei a Série B de lá do estado. Fiz um bom campeonato, graças a Deus. E no ano de 2009, foi o ano que realmente eu tive que fazer essa transição do Espírito Santo para o estado do Rio de Janeiro. Né? Só que eu queria abrir um parênteses assim, aqui, eu queria abrir um parênteses que essa transição não foi apenas por causa do futebol que eu tive que vir para cá. A minha família teve alguns problemas particulares, né? Que teve que mudar do Espírito Santo para cá. Um dia eu posso fazer um outro vídeo aqui para poder estar contando essa parte para vocês, tá? Então, assim, a gente veio dessa transição do Espírito Santo para cá, né? Para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade de Macaé. E em 2009, que finalmente eu consegui fazer um teste aqui no time da cidade. Fui aprovado, né? Fiquei muito feliz, a minha família criou uma expectativa enorme para mim, porque, ou seja, nós já estávamos em um time profissional, já tinha passado no time profissional, estava em alto nível para me poder disputar nível de campeonato aí nacional, né, no Brasil aí. Eu estava bem condicionalmente, fisicamente, psicologicamente, a gente estava bem, eu estava bem, né, estava voando naquela época, né. E até que um dia, que no meio de um treino, né, eu fiz uma antecipação
e um jogador pisou em cima do meu tornozelo e eu rompi o ligamento do meu tornozelo. Só que eu não tinha assinado o contrato ainda. Se eu não me engano, eu acho que era de 1 semana para 15 dias que eles iam começar a assinar o contrato certinho ainda, para poder fechar o grupo. E eu, infelizmente, eu fui interrompido dessa maneira para não poder mais jogar futebol. Por que eu falo não poder mais jogar futebol? Porque a minha família tinha vindo para cá, para Macaé, a gente veio meio que sem estrutura financeira para poder se instalar nessa cidade. A gente ficou sem recursos, sem dinheiro mesmo para poder ficar aqui. Né? A gente estava morando de favor na casa de familiares, né? Meio que dividido um pouco na casa de cada família. E a gente teve essa dificuldade de habitação, né? De casa, de moradia. Então, eu não podia esperar muito tempo machucado para me poder operar, para me poder fazer fisioterapia, para me poder fazer recuperação, condicionamento de novo. Ia gerar aí de pelo menos aí, na época de 2009, não tinha uma tecnologia tão alta igual hoje, né? Dessa parte de condicionamento físico. Eu ia esperar pelo menos de 6 a 8 meses. Imagina eu de 6 a 8 meses parar, desempregado, machucado. Então, sem condições nenhuma. E graças a uma pessoa que eu admiro muito como profissional, graças ao meu irmão, graças à minha tia, que me incentivaram bastante nessa parte, que é onde eu entro, como que eu fiz esse processo como é que eu tive esse processo da minha outra transição de jogador de futebol para auxiliar, varredor de salão. É esse o nome que eu vou dar, varredor de salão, né? É auxiliar de salão ali. Meu irmão me fez uma proposta, me pediu, falou: Felipe, você quer me ajudar lá no salão? O meu irmão ele trabalha com design de sobrancelha também. E naquela época a procura por design de sobrancelha era muito grande, igual hoje, muito grande, né? E o meu irmão fazia muita sobrancelha naquela barbearia, muita sobrancelha, e ele me chamou para me ajudar ele. E com maior dor no coração eu tive que falar sim, né? Às vezes até por um impulso, eu vou falar sim porque é meu irmão e eu vou ajudar e eu tô parado, né? E eu fui lá ajudar ele na barbearia, todo dia varrendo o salão, né? O dono também pedia para me varrer a parte deles ali, eu estava varrendo, ajudando, sempre ali em cima. Por que eu fiz isso? Porque se eu ficasse parado seria muito pior. Se eu ficasse parado poderia dar uma depressão, eu ia ficar mais chateado, né? Mas eu procurei fazer uma coisa para ocupar minha mente. Então, só que eu tinha esperança de voltar ao futebol ainda, Então, essa fase dentro do salão, para mim, ia ser uma fase passageira, né? Só que passaram o primeiro mês, eu comecei a varrer o salão. Segundo mês, que eu já estava varrendo o salão, já sabendo limpar uma sobrancelha, já sabendo preparar uma rena que meu irmão estava me ensinando, já sabendo abordar um cliente, já sabendo atender um telefone, sabendo lidar com pessoas ali, naquele ramo que para mim era novo, aconteceu algo assim que menos esperado, né? O meu irmão, ele faltou um dia e eu estava lá esperando ele, para ele vir, já tinha preparado a rena, já tinha preparado a navalha dele, as coisas dele, a bancada dele para ele trabalhar, né? E até que um dia ele falta e entra as clientes que ele fazia design de sobrancelha e perguntou por ele. E eu falei que ele não tinha chegado ainda. Só que a minha tia ouviu. Olha que engraçado, minha tia ouviu e já pegou o ramo e já falou: hoje é você que vai fazer a sobrancelha. Então ela bateu no meu ombro ali e falou bem assim: hoje é você que vai fazer. Eu falei: não, tio, eu não sei fazer sobrancelha, eu nunca peguei na navalha, eu nunca peguei numa pinça, eu não sei fazer sobrancelha, eu não vou fazer isso que eu posso estragar a sobrancelha da pessoa. E outra, navalha é coisa que corta, tia, gilete ali, eu não posso fazer isso. E realmente eu fiquei com muito medo de fazer algo na cliente que ela não queria que fizesse. Você imagina eu pegar a primeira vez a sobrancelha de alguém e cortasse a pessoa, né? Eu pegasse a sobrancelha da pessoa a primeira vez e deixasse a sobrancelha da pessoa fininha, né? Então ali eu tinha uma responsabilidade na minha mão muito grande, né? E ela falou: não, você vai aprender, eu vou te ensinar aqui o passo a passo como é que é. Só que a minha tia, ela
uma grande profissional, cabeleireira de mão cheia, só que ela não era, a especialidade dela não era design de sobrancelha. Então ela não tinha termos técnicos para me passar como é que eu ia fazer passo a passo realmente de como que seria um design de sobrancelha. Então ela chegou para mim e falou assim, ó, pega a navalha, pega a pinça e passa isso, isso e aquilo e tal. Só que eu sabia que daquele modo que ela estava me passando, eu não ia desempenhar uma sobrancelha legal, bonita, eu não ia passar isso para ela. Porque eu estava preocupado em não estragar a sobrancelha da cliente. Só que eu fiz o quê? Eu peguei com todo o carinho, né, com muito medo ali, fui fazendo ali da minha maneira, da maneira que eu achava que seria certo, mas eu fui fazendo do meu modo, da maneira que eu achava que seria certo. Só que, infelizmente, aquilo que eu estava fazendo não estava sendo certo, né? Porque eu estava fazendo com medo, eu estava inseguro, eu estava frustrado do que tinha acontecido comigo lá atrás, no futebol. Ali vem todos os flashes. E agora? Você não é jogador, não? E agora? O que está acontecendo com você? Parece que alguém vai falando coisas para você ali, para você também desistir daquilo que está te dificultando em você subir. Entendeu? Parece que vem vozes ali falando para você também parar, que você não vai conseguir, que isso não é para você. Design de sobrancelha é para você, não é para você. Você não é jogador de futebol, né? E aquilo ali tudo ia batendo na minha mente e eu tentando fazer aquela sobrancelha, a minha mão suava, eu começava a suar, minha mão suava, não conseguia pegar direito na navalha, não tinha posição correta, não sabia ângulo, não sabia nada. Na hora de pegar um palito ali, eu começava a riscar de maneira errada e a rena escorria e eu ia lá, tirava com a mão e suor descendo, suor escorrendo. A barbearia na época não tinha ar-condicionado, não tinha nada, era no ventilador e o ventilador batendo no cabelo da cliente, caindo em cima da rena e eu puxando. A dificuldade era muito maior do que a minha expectativa que seria. Eu achava que ia ser difícil, mas nem tanto. Mas era muito difícil mesmo para mim. Jogador, né, que sabia só calçar chuteira e meião e chutar a bola, né, jogava muito, tá, galera? Mas detalhista na área da beleza não passava pela minha cabeça. Não passava pela minha cabeça. Então a primeira vez em pegar uma navalha, em pegar uma pinça, em pegar um palito e fazer um desenho a olho nu ali, um desenho, trabalhar com corte ali a olho nu, sem saber marcação, sem saber ponto, sem saber nada. Quando eu terminei a sobrancelha da cliente, era 2 dedos de sobrancelha. 2 dedos. A cliente deu um pulo da cadeira e pediu, tira isso daqui agora. Tira isso daqui agora. E eu fiquei assim, ali eu fiquei desesperado. Chamei minha tia, corri lá, falei, tia, pelo amor de Deus, tia, resolve isso aqui para mim, por favor, olha o que eu fiz. E a menina ali, desesperada, ali, pedindo para tirar a sobrancelha dela, porque tinha ficado horrível, né? E eu passei rena, deixei secar, infelizmente eu não tinha nada mais o que fazer, né? Mais uma vez eu pensei, isso não é para mim, eu não quero mais fazer, tá? Chega, larguei a navalha, larguei tudo, fui lá para trás no cantinho, fiquei chateado, na hora do almoço eu fiquei muito chateado, né? 2 profissões tentadas e nenhuma das 2 deu certo. Só que eu lembro que na volta do almoço eu tive que continuar, porque meu irmão não veio, né? Mesmo sem a minha vontade, eu tive que continuar fazendo o design de sobrancelha ali, né? E, resumindo, eu fiz naquele dia 6 sobrancelhas. Né? Naquela época, eu lembro até hoje, a sobrancelha era R$10, eu fiz 6 sobrancelhas, eu ganhei R$60. Né? No final do dia, eu fui apresentar minhas fichas, né? O dono da barbearia, o seu João, né? Que eu tenho muito respeito, né? Muito gratidão por ele. Ele pega e não faz as minhas fichas, eles me entregam o dinheiro integral. Né? Naquela época, eu trabalhava por porcentagem, né? Ele me entregou o dinheiro integral e eu fui para casa, com aqueles R$60 para casa. Fui, sentei, conversei com meu irmão, ele conversou comigo, né? Nem procurei saber por que ele não foi, mas eu sentei, na verdade, e comecei a refletir. Olhando aquele dinheiro na minha mão, tá? No momento que a gente estava vivendo,
muito pior do que uma crise. A gente estava vivendo um processo muito delicado, morando na casa dos outros. Eu morava numa kitnet, numa comunidade aqui de Macaé, né? Então a gente estava assim, morando na kitnet emprestada, minha família precisando de mim, minha família apostou, praticamente os meus pais apostaram todas as fichas que eles tinham em mim, né, para mim realmente ser um jogador de futebol e dar aquele levante na família, para ajudar, né? Para transbordar, bicho, na família também a minha prosperidade, né? Que eles acreditavam que eu ia ter. Então, assim, foi tudo de água abaixo. Parece que naquele momento ali, eu fui, assim, a peça principal para a gente não sair dali. Então, quando eu olhei aquele dinheiro ali, eu fechei a mão, olhei aquele dinheiro ali e falei para dentro de mim mesmo, né? Eu vou tentar só mais uma vez para ver se eu vou conseguir dar certo. Eu vou entrar nessa carreira aqui para me tentar mudar um pouco a situação que a gente está vivendo hoje. E eu resolvi dar valor ao design de sobrancelha naquele dia ali. E eu conversei com meu irmão e no outro dia, por incrível que pareça, tinha uma bancada e um espelho me esperando. E o dono falou, a partir de hoje você vai estar trabalhando aqui. Né? Eu agradeci ele de coração mesmo, de coração, e falei que eu vou dar o meu melhor aqui. Porque foi aquilo ali que trouxe o alimento que eu precisava, aquele dia. Foi aqueles R$60 que trouxe o alimento que eu precisava. Você imagina, os R$60 em um dia que eu ganhei, na verdade não ia ser 60, porque ele me deu integral. Ele tinha que cortar a porcentagem. Mas ele teve compaixão e me deu aqueles R$60. Aqueles R$60 ali, eu tive como comprar um alimento, né? E a partir dali, então, que eu comecei a engrenagem. Eu comecei ali a colocar óleo no motor e a gente vai voltar de novo. Vamos voltar. E detalhe que eu estava trabalhando com o pé ainda inchado. Eu fiquei mais ou menos quase um mês com o pé inchado. Porque eu tinha rompido o ligamento e eu não consegui fazer a cirurgia no pé. Eu, dentro desse um mês, eu fiquei varrendo o salão com o pé machucado. Né? Mancando, varrendo, vencendo todos os obstáculos. Não interessa se eu estava passando mal, não interessa se eu estava com o pé inchado, não interessa se eu não fazia sobrancelha, se eu não sabia. Na verdade, eu não sabia nem por onde que eu ia começar. Que a minha tia me explicou, no outro dia eu já tinha esquecido tudo. E eu não sabia. Mas eu continuei, pedi ajuda do meu irmão e ele falava, é aqui, faz ali, faz aqui. E eu comecei a trilhar um caminho de como que seria dali para frente a minha história. Né? Se passaram mais ou menos de 2 anos, quase 3 anos. Quando a gente estava trabalhando, se passaram de 2, quase 3 anos que eu estava na barbearia já, a gente já tinha muito cliente, a clientela como se dobrasse já. Então tinha muito cliente, tinha fila de espera que ia quase lá na porta. Né? Muita gente ali, a gente trabalhando. E eu chamei o meu irmão um dia para poder abrir um salão, nós dois juntos. E ele, na primeira vez, ele não topou, só que eu fui insistindo e ele topou, né? E a gente conversou com o dono, com muita dor no coração, para a gente poder sair, para a gente voar, né? Como se fosse o ditado aí, criar asa, que agora a gente vai voar. Né? E o meu irmão aceitou, o dono com muita dor também liberou a gente, falou, ó, segue o seu caminho, segue, mas as portas vão estar sempre abertas para vocês, porque uma coisa que eu sempre tive foi isso daí, entrar em algo de porta aberta e sair pela mesma porta que eu entrei, de porta aberta. Né? Então, assim, ele desejou boa ida para a gente, montar nosso espaço e a gente foi. Essa parte aí, galera, é uma parte bem assim, é muito legal, que eu gosto muito de contar essa parte. Por quê? Porque quando a gente foi sair do salão, a gente foi sair sem nenhum real. Então a gente estava saindo do salão dessa barbearia sem ter R$1, né? A gente fazia bastante cliente, só que a gente tinha o nosso custo. A gente não tinha um caixa gordo, a gente não tinha dinheiro para abrir algo. Aí o que a gente fez? Meu irmão conhecia um taxista e ele foi pedir um dinheiro emprestado. Eu lembro como se fosse hoje que ele pediu
R$ 3.000 emprestado, né? Pra gente abrir o nosso salão. E a gente pegou o dinheiro com esse taxista, né? Que Deus o tenha hoje, falecido já. E a gente pegou o dinheiro com ele e a gente foi abrir o nosso primeiro espaço. Só que quando a gente está vendo espaço para abrir, a gente encontrou uma loja mais à frente da barbearia e a gente abriu, né? Pintamos, fizemos as coisas e tal. Só que nesse meio tempo, o meu irmão, ele meio que desistiu de ir. Falou, Felipe, eu não vou não, vou recuar. Eu não vou não e tal. E eu conversando ali com ele e tal, vamos sim, não vou não. Ele recuou. Nisso que ele recuou, eu lembro que foi no ano de 2012, janeiro de 2012, eu já estava avisando todas as clientes que ia ser inaugurado o ponto em janeiro. Houve uma outra coisa que atrapalhou muito essa fase de inauguração. Só que aconteceu nesse meio tempo algo assim inesperável, né? A gente estava todo vapor querendo abrir o nosso salão, né? Meu irmão tinha recuado, a inauguração ia acontecer em janeiro, só que um detalhezinho importante que acabou comigo ali, que eu fiquei muito triste e eu não sabia nem para onde ir. A inauguração já estava marcada, já tinha falado com o dono do salão que eu ia sair, né? Só que a companhia de luz da cidade, a empresa que fornece a luz, não instalou o relógio lá na data certa, porque na outra semana ia ser a inauguração. E eu já tinha feito o meu marketing na cidade, distribuindo papelzinho para todo mundo. Aonde eu ia, eu botava um papelzinho. No shopping, botava um papelzinho. Ó, meu nome é Felipe, sou designer de sobrancelha. Dia tal, vai estar inaugurando o salão e tal. Ia no Hortifruti, ia na padaria, ia no mercado. Aonde eu ia em outros salões, eu dava o meu cartãozinho. Já estava fazendo ali o meu marketing ali, né? Boca a boca, o famoso boca a boca, né? E eu fiquei 5 meses, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá? Sem colocar o relógio lá para me inaugurar a loja. Aí eu fiz o quê? Voltei para o salão, pedi para o dono, olha o importante de ter a porta aberta, e aí, ó, voltei, ele deixou voltar, conversei com ele e fiquei 5 meses lá trabalhando e falando que a inauguração ia ser em maio. Aí, graças a Deus, que quando chegou maio, dia 19 de maio de 2012, eu fiz a minha primeira inauguração no meu primeiro espaço, né? Eu lembro que nesse primeiro espaço, de tanto fazer propaganda boca a boca ali, eu acabei fazendo, se eu não me engano, foi 63 clientes em um dia. 63 clientes em um dia. Eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E passaram-se um tempo, meu irmão pediu para poder ir para trabalhar comigo. Aí a gente pegou, ele foi, trabalhou e passaram os meses, não deu certo e ele saiu, voltou para o salão onde ele estava trabalhando, na barbearia lá onde ele estava trabalhando. Aí, galera, que vem aonde eu quero chegar agora o processo, né? Como é que eu comecei? Eu comecei assim, o Felipe, ele era a pessoa que abria o salão, o Felipe, ele era a pessoa que dava troco, o Felipe, ele era a pessoa que cobrava, o Felipe, ele era a pessoa que limpava o banheiro, o Felipe, ele era a pessoa que ia na rua trocar dinheiro, né? Eu lembro quando eu ia na rua trocar dinheiro ou eu ia almoçar, as próprias clientes gostavam tanto de mim, até hoje gostam muito de mim, que eu sei disso, que elas ficavam vigiando o meu espaço para mim, né? Eu era tão eu para tudo ali que eu tinha que abrir o salão de manhã, fechava à noite, acabava de fechar o salão para fazer fundo, dinheiro. Eu saía do salão e ia para as comunidades para fazer sobrancelha nas comunidades. Então o que eu fiz? Eu tive que persistir e lutar muito pelo que era meu. Quando eu trabalhava na barbearia, às vezes eu chegava mais tarde, fazia as coisas, saía a hora que eu queria. Mas quando eu abri algo meu, eu comecei a lutar. E foi aí em 2012 para 2013 que eu coloquei na cabeça que agora eu sou eu. Agora eu tenho o meu espaço. Eu vou fazer do meu espaço o melhor espaço. Eu lembrei que lá atrás eu não tinha nada. E hoje eu já tenho a minha própria empresa.
eu já tenho o meu próprio salão. Então eu coloquei na minha cabeça de ser o melhor, de tentar fazer o melhor. Não para menosprezar ninguém ou só para aparecer na mídia. Não, mas para fazer valer a pena. Eu sou o melhor porque eu presto o melhor serviço e com qualidade. E foi aí que, graças a Deus, até aqui, Deus me proporcionou tudo que eu tenho hoje, graças à minha profissão, né? Graças a Deus, primeiramente, graças à minha profissão, que Deus me proporcionou tudo que eu tenho aqui. Até aqui, Deus me ajudou e até aqui que Ele vai continuar me ajudando. Em 2012 eu abri um salão, né? Passou, se eu não me engano, 2 anos, eu tive que aumentar o salão. A gente fez outro salão em cima, a gente fez mais um andar em cima em 2013 e no ano de 2014 para 2015 eu tive que sair desse salão. Por que, Felipe, que você teve que sair? Porque eu não sabia gestão, eu não sabia como lidar com um público muito acelerado, às vezes o público estava caindo, então eu tinha que saber lidar isso, né? Eu não sabia que a crise vinha em 2014, né? Começo de 2014 para 2015 ali é onde a crise veio e tal. A crise veio no começo de 2014 para 2015 ali, né? Então eu fiz a obra no ano de 2014, no ano que a crise estava chegando. Então a gente teve um gasto muito alto, né? A gente fez dívida, né? O meu aluguel de X passou para ser 3X. Minha água de X passou para ser 2X, minha luz de X passou para ser 3X. Então quase que tudo triplicou, né? A clientela também tinha mudado, né? Tinha aumentado, só que o gasto era muito mais superior. E logo quando veio a crise, infelizmente eu tive que sair de um patamar mais elevado que eu tive para me dar um passinho para trás, que foi no ano de 2015, que eu tive que sair e vir para o meu outro espaço na rua de trás. Aí foi ali que realmente tudo começou. Como é que eu vou aprender a lidar com as percas e como é que eu vou lidar com os ganhos? Só que naquele momento era só perca, eu só tinha perdido. Eu tinha feito muita dívida, eu acumulei muitas dívidas. Feliz demais por estar ganhando, né? Já tinha construído algumas coisas, só que eu tinha feito muitas dívidas. Aí o que aconteceu? Eu dei um passinho para trás. Vim para uma loja menor de novo, né? Aí na época eu já tinha ajudado meu irmão, o meu irmão mais novo a fazer design de sobrancelha, já tinha contratado mais uma pessoa também para vir, e a gente uniu, todo mundo junto, entendeu? E a gente começou a trabalhar ali do zero, né? E começamos em 2015, 2016 ali do zero, e no ano de 2016 para 2017 que a gente finalmente chegou nesse espaço que a gente está hoje. Graças a Deus conquistamos o nosso espaço, de novo, um espaço maior, contratamos mais pessoas, casei em 2015, né? A minha esposa me ajudou, depois que eu casei minha mente abriu mais ainda, a Pamela me ajuda muito nesse setor aí, nessa parte de empreender, porque eu gosto muito de meter a mão na massa, só que a Pamela é uma parte do meu cérebro ali que me freia, que me impulsiona, que me motiva, às vezes que me segura. Então ela está ali meio que no equilíbrio ali. Ela é o meu equilíbrio, graças a Deus que eu tenho ela do meu lado. Agradeço muito a Deus pela vida dela. E foi aí que tudo formalizou e tudo meio que normalizou. Só que o fio da meada que eu quero te passar não é apenas a minha transição de jogador para design de sobrancelha. O que eu quero te passar é: tudo é possível. É o que está escrito na Bíblia. Tudo é possível ao que crê. Primeiramente, você tem que acreditar. Quando você acredita, você mentaliza que aquilo ali é possível. Deus te mostra. Quando você viu que aquilo ali é possível, você vai transformar o que é possível, o que está na sua mente, em ação. Você tem que decidir, tomar uma atitude e fazer. Não importa. Se eu não tivesse pego naquela navalha, a primeira vez onde minha tia estava me falando como é que faz isso, se eu não tivesse pego naquela navalha e tomasse a decisão de tentar em fazer, hoje eu não estaria aqui. Se eu não fosse humilde para sentar e ouvir o meu irmão falar aonde eu estava errando em alguns pontos, que teve esse momento, se eu não fosse humilde para me ouvir essas coisas, eu não ia aprender. Se eu não fosse sensato de ouvir o que a cliente quer que eu faça para ela, eu não ia aprender.
Então, o que eu quero te passar é, somente acredita que vai dar certo, tá? Somente tome a decisão de fazer, porque vai dar certo. Se eu cheguei até aqui, com tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, com as minhas casas, com o meu carro, com o meu salão, fiz um salão ali, não deu certo, vamos fazer em cima. A crise veio, vamos mudar de loja, vamos vir para cá. A crise apertou mais ainda, contrata um rapaz para ajudar, mas está em crise, não interessa, vamos empreender, vamos tentar, de qualquer forma. Igual eu não vou ficar mais. Machucado, eu não vou ficar mais. Com canela inchada, eu não vou ficar mais. Eu só vou ficar com a canela inchada a partir de hoje, só trabalhando. Só se eu ficar em pé o dia inteiro. Aí eu vou ficar com a canela inchada e com dinheiro no bolso. Eu decidi assim, em fazer a minha história no momento que eu estava mais precisando que alguém chegasse comigo. Né? E graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram e por isso que eu cheguei aqui. E por isso que hoje eu estou aqui para poder te ajudar a você mudar a sua história.